Sampaoli é o novo treinador do Galo e desta vez, meu amigo, acho muito, mas muito difícil ter uma reviravolta. Eu vou trazer essa informação para você, mas quem tá feliz com a notícia já chega deixando aquele like, curte o vídeo e inscreva-se no canal, clique em inscrever-se aí, até para você participar também da nossa live, né, no chat. Clica em inscrever-se, mas deixa o like, já chega curtindo aí. O Galo resolveu abrir negociações com Jorge Sampaoli, assim que Martin Anselmi, que havia sido escolhido para comandar o Galo, disse que não vai mais aceitar a proposta atleticana, o foco todo passou a ser em Jorge Sampaoli. Na segunda-feira, os primeiros contatos aconteceram de forma virtual. E o objetivo é de que nessa terça-feira, dirigentes do Atlético se reúnam com o representante do Sampaoli e eventualmente até com um técnico argentino que mora no Rio de Janeiro. Sampaoli já havia se colocado à disposição, demonstrando a intenção de fechar com o Galo. O grande ponto é todo o aparato que o Sampaoli exige. E o fato também de, na primeira passagem pela cidade do Galo, ter causado enormes problemas. É um cara de muita dificuldade no trato, no relacionamento, andou se desentendendo com funcionários, com jogadores, e dentro do Atlético, entre os acionistas, a figura do Rafael Menin, filho do Rubens Menin, era a pessoa mais contrária a essa contratação. Apesar dessa diferença e com o fato de o Atlético não ter conseguido avançar com vários outros nomes, Tite, Sérgio Conceição, Carlos Carvalhal, Pedro Martins e agora Martin Anselmi, sobrou essa oportunidade para o Sampaoli. As negociações estão em andamento. Não dá para dizer que vai ser fechado, até porque o Sampaoli, no primeiro momento, prometeu não fazer grandes exigências, mas quando ele passa a ser a bola da vez, nunca se sabe o que esperar. De fato, se ele não fizer grandes exigências, o negócio deve ser fechado. Treinador desempregado desde o começo do ano, quando foi demitido do Rennes da França, onde ficou apenas por 10 partidas. Já na passagem pelo Galo, 45 jogos, 25 vitórias, 9 empates e 10 derrotas. Ele ficou a 3 pontos do título do Campeonato Brasileiro de 2020. Se o negócio fechar, dá para dizer que o torcedor do Galo vai ficar bastante contente. Desde o princípio, Sampaoli foi o escolhido da grande maioria de atleticanos. Né? Só quem tá feliz com o Sampaoli no Galo vai deixar aquele like pra gente. Então curte o vídeo. Vamos começar do início aqui, do dia de hoje. O meu amigo Marco Geves trouxe em primeira mão mais cedo que o Atlético estava em reunião, negociando com o Sampaoli, tá? E depois o Frossar foi lá, atualizou, né? Trouxe que o Sampaoli estava também na videochamada, estava ali na reunião, negociando, conversando. Depois, a informação de que as duas partes gostaram muito após a reunião e que faltava o sim do Sampaoli, né? Faltava o sim. E aí o Frossar postou agora. O Frossar acabou de postar essa informação. E por que eu vou praticamente, né, cravar que vai ser diferente do que aconteceu ontem, por exemplo? Você vai entender. Vamos lá, o Frossar postou isso aqui, ó. Tá na tela. Acordo apalavrado. O sim veio, falta o papel. Contratos já estão sendo redigidos. É o famoso só falta assinar. Importante demais. Sampaoli quis muito o Galo. Recusou uma proposta financeiramente superior do Fenerbahçe. Desculpe. Oficialização deve acontecer ainda hoje. Então, o Sampaoli, você vê o tanto que o Sampaoli, olha que moral, né? Mas isso também é muito legal pelo seguinte, não é à toa, né? O torcedor fez de tudo para o Sampaoli vir, inclusive ir no perfil lá do Anselmi e ficar mandando lá, não vem não, eu quero é o Sampaoli. E esse foi um dos motivos, tá? Teve informação aí que um dos motivos também foi a questão do elenco, não poder contratar, ele olhou e não ficou muito seguro no elenco. Mas o Sampaoli não, o Sampaoli disse, ó, o elenco tá beleza, a sorte do Atlético, entre aspas, é que não pode contratar mais, que a janela fecha hoje, obviamente não dá tempo, né, de pegar uma lista e tudo. Então, a sorte é essa porque o Sampaoli disse ok, com esse elenco, né, dá para levar assim. Vamos aguardar para saber o tempo de contrato. Não acredito que seja um contrato até o final do ano apenas. Mas uma coisa é fato. Se der tudo certo até o final do ano,
E aí, se der tudo certo, gente, para mim, vamos lá, vários cenários. Primeiro, ser campeão, ou de Copa do Brasil, ou principalmente Sul-Americana, ou não ser campeão, mas entrar numa, quem sabe até num G6, que pode virar G8 e ter uma vaga para Libertadores, ou no pior dos... Não, no pior dos cenários não, ainda tem cenário pior, mas no pior dos cenários, assim, de pelo menos dar tudo bem, vamos dizer assim, o Atlético não ir para Libertadores, não ganhar um título, mas ir para a Sul-Americana. Não é o ideal? Não, mas ok, pelo menos o que muita gente está preocupada e com razão, que é não cair, né? E aí você pode ter certeza que a partir de dezembro, janeiro, o Sampaoli vai pedir, vai cobrar reforço assim, até falar chega. Até falar chega, né? E, de certa forma, ajudou muito a mudar a história do Atlético recente, né? 2020 ali, ele chegou cobrando reforços, eles foram atrás, o Rubens Menin, a turma, né? Ricardo Guimarães, Rafael Menin, eles chamados na época exatamente os 4 R's, né? Foram atrás, investiram, gastaram, montaram um elenco que, ano seguinte com o Cuca, foi campeão brasileiro, Copa do Brasil e semi da Libertadores. Então, ele foi muito importante, sim. Ele mudou o patamar do Atlético recente, ajudou, né, a mudar o patamar recente do Atlético. Então, agora vem o treinador que o torcedor quer. Isso é muito importante. Então, o torcedor agora vai estar animado. Espero que daqui para frente o torcedor, os jogos do Galo aí, casa cheia, né? Vamos fazer nossa parte. A diretoria, os donos da SAF, trouxeram o treinador que a torcida pediu. Não foi a primeira opção, né? Acabou que o Anselmi fez com que isso pudesse acontecer. Porque senão o Anselmi já estava apalavrado também, já estava bem encaminhado e ele recuou. Mas pode ser o destino e o Sampaoli está voltando, o torcedor pediu, cobrou, quem sabe não dá certo. Vamos ver, vamos torcer agora, meu irmão. Agora que está fechado, porque é o seguinte, por que eu disse que eu acho que não vai melar, não vai ter uma reviravolta? Porque o que fez o Anselmi não vir é diferente da questão do Sampaoli. Primeiro, a torcida quer o Sampaoli, então ninguém vai lá encher o saco, Sampaoli, eu quero o Anselmi, eu quero o Lisca, eu quero não sei quem. Não, todo mundo quer o Sampaoli, né? Todo mundo que eu falo assim, a maioria quer o Sampaoli. O Sampaoli quer o Atlético e está satisfeito aí, pelo menos por hora, né, com o elenco. Então não tem muito mais empecilho. Inclusive a questão salarial, deixa eu ver aqui, porque o Vadson está me mandando algumas informações. Eu vou trazendo aqui, gente, algumas informações importantes que o Vadson está me mandando, tá? Tem muita informação interessante. O Live Pix está na tela, quem quiser mandar aí, ó, manda aí, tá? Manda aí o Live Pix. Hoje vai ter Live Pix, mais tarde também eu posso abrir até os áudios também, para o torcedor participar aí também, deixando a sua mensagem. Vamos lá, as notícias vão chegando, as informações, né? E a gente vai trazendo aí, não tem nem a ver agora com o tempo, assim, de ser mais recente, mas com a importância da notícia, ó. Após reunião de 1 hora, a diretoria do Galo sentiu o Jorge Sampaoli mais sereno e consciente, olha que bacana. Informação de Tatiai, abre aspas. Ele não terá a chave do CT, olha o que eu disse ontem no madrugada, né? Atlético de hoje não é o mesmo de 2020. Depende de várias coisas. Olha lá. Alexa, cala a boca. Alex começou a gritar aqui, velho. Depende de várias coisas. Ele entendeu bem isso e está mais sereno. Alex começou a falar, velho. De onde que ela entendeu, Alex, aqui, cara? Atlético de hoje não é o mesmo de 2020. Depende de várias coisas. Ele entendeu bem isso e está mais sereno, fecha aspas. Então essa é uma notícia. Vamos lá, eu vou trazendo aqui. O Watson vai me mandando aqui. A gente vai trazendo as informações, tá? O salário de Jorge Sampaoli. Aqui, ó, deixa eu colocar na tela que aí fica mais. Que aí fica melhor.
Deixa eu ver aqui. Deixa eu até separar uma mensagem aqui. Aqui, que esse aqui é bom responder depois. O salário de Jorge Sampaoli no Galo será entre 1,5 milhão e 1,6 milhão mensais. Pedido salarial é de 3,5 milhões de dólares, 19 milhões por ano, livre de impostos. O valor coloca o argentino como segundo treinador mais bem pago do futebol brasileiro. Informação do Pedro Rocha aí, da TV Globo, tá? Então, vai ter um salário alto, mas tudo bem também. Vamos falar a verdade agora, ficar falando de salários. Fala que eu falo assim, ficar reclamando de salário. Tá bom, beleza. Faz o trabalho que ele fez em 2020 e tá pago, né? Muda o Atlético novamente de patamar e tá pago. Então, gente, é isso, tá? A primeira informação é essa. A primeira notícia é essa. Sampaoli disse sim, Sampaoli está acordado com o Atlético, apalavrado, falta assinatura de contrato, mas isso deverá acontecer, tá? Nas próximas horas aí, assinatura e anúncio do clube. Inclusive, o Everton tinha trazido mais cedo aí, em primeira mão, que o Atlético já estava se movimentando para preparar o anúncio do Sampaoli. Espero que tenha um bom dia, né? A gente espera que tenha aí um bom dia. Aqui o André Hernan até postou uma notícia também. É bom a gente ir atualizando, né? Trazendo informações, que aí o pessoal vai ficando bem informado, né? Um abraço, Thiago. Boa tarde já, né? Boa tarde, Thiago Reis. Abraço a todos. Primeira situação do Martim Anselmi, que a gente trouxe bem ontem à noite, que ele recuou e desistiu de aceitar a proposta do Atlético. As negociações estavam, sim, encaminhadas. O Paulo Brax deu entrevista lá ainda em Salvador, a Itatiaia, após o jogo. Pelo que a gente pôde apurar, Thiago, ele gostou do projeto do Atlético, estava inclusive, né, com essas conversas avançadas, mas quando saiu a informação do nome dele, ele começou a pesquisar, olhar o que ele iria enfrentar pela frente. Conversou com algumas pessoas que já trabalharam no Atlético e viu o cenário, uma pressão externa muito forte, Thiago. Foi o que nos relataram as pessoas que a gente conversou. O treinador pisou no freio de que ele não teria muita tranquilidade nesta reta final do ano para um trabalho a longo prazo. Ele ficou com receio, Thiago Reis, de vir para o Atlético e mesmo com o projeto apresentado pela diretoria, a pressão externa forte que o Galo vem vivendo nos últimos meses, ele não conseguisse desempenhar o trabalho dele com tranquilidade. Então, ele já teve um trabalho curto no Porto, né? Foram um pouco mais de 20 jogos. 6 meses. Muito pouco tempo. Então, ele recuou e, neste momento, ele agradeceu o convite e não virá mais para o Galo. O Ale Oliveira e Alexandre Simões, acho que o Anselmo não está muito errado, não. Ele olhou o cenário e falou assim, bom, eu já pego o Cruzeiro de cara. Se eu chego lá, tomo 3, 4, com a torcida já querendo outro, porque a bolha virtual, especialmente, que é o Sampaoli. Eu chego lá, eu tomo 3, 4, essa diretoria que tá aí tritura o treinador, que ele deve ter visto, deixa eu entrar aqui, Wikipédia, últimos treinadores do Atlético, 5 anos, 2 por ano. Então ele falou, bom, eu já chego lá com um time que não é o que eu montei, parece que ele gosta de 3 zagueiros. Sim. O Atlético não deve ter 3 no elenco, que dirá pra colocar pra jogar. Aí ele olhou o cenário e falou, opa, eu já aqui em Portugal queimei o filme. Que o treinador chegar no Porto, que já tá longe de ser uma potência europeia há alguns anos. Morreu o velhinho que comandava o Porto, e aí o Porto degringolou. Aí ele chegou lá, se deu mal. Se ele vem pra cá e se queima, fica ruim pra ele também, muito jovem, 40 anos de idade. Não me parece uma decisão equivocada dele não, viu, Ale? Embora eu acho que o futebol brasileiro tenha sido uma vitrine para alguns treinadores estrangeiros, argentinos principalmente, né? Era uma oportunidade boa, não nesse momento, né? Talvez ali, se ele tivesse o convite no começo do ano, talvez fosse o ideal. Até porque o cenário, como você descreveu, era bem negativo, né? Primeiro porque ele ia treinar um time ali, poucas sessões de treinamento, sei lá, 5 sessões de treinamento, um time que não ia jogar contra o Cruzeiro, né? Porque tem os jogadores que estão na data FIFA, por exemplo, né? Então ele não ia poder treinar o time que ia jogar na quinta-feira. Aliás, ele não tem nem zagueiro pra quinta, né, Cláudio? Tem o Lianca é dúvida.
Sim. O Alonso tá na seleção. O Ivan... Mas volta, né? Pois Volta é, não, mas pra não jogar. treina. Não vai treinar. Ele ia treinar um time que não ia jogar. E eu vou te falar, O eu acho que Ivan Román tá na seleção também. Alan Sei. Franco também. Olha, eu tô falando que ele viu rede social, ele acessou o itatiaesporte.com.br. Aí ele falou assim: vou sentar pra ver Atlético e Vitória. É esse time que eu vou treinar? Exatamente. Opa! Eita, esse aí? O zagueiro que ia treinar com ele, só o único zagueiro, é o Vitor Hugo, que jogou aquilo que ele jogou no jogo contra o Vitória. Já sai perdendo 2-0, só a torcida dos caras. Com o adversário rival voando. Pega o Santos do Neymar no confronto direto e depois viaja para 4.000 na Bolívia para jogar a Copa Sul-Americana. O mata-mata de Sul-Americana. Então o cenário não era nem um pouco positivo. E mais, né? No Brasil o treinador compra tempo com resultado. Ele toma 3 piabas dessa aí. Eliminado da Sula. Goleado pelo Cruzeiro. 20 dias tá na rua. Pede pro Neymar, aí já viu. Então o time entra na zona do rebaixamento, ele já pega o caminho da roça novamente. Então o cenário não era favorável e acho que isso também acabou pesando para a decisão do argentino, né? Olha, tá todo mundo perguntando sobre a apuração do São Paulo e a gente vai falar, o Henrique André tá aqui, o Cláudio Rezende também, sobre o futuro. Eu tô falando do presente. O presente é, Cuca foi embora, o treinador que o Atlético tentou, o Anselmi, não deu certo. Aliás, o Alexandre Simões, não é a primeira vez que acontece, né? Não posso nem imputar isso ao Paulo Brax, mas eu me lembro aqui de acho que foi ano passado, o retrasado, o Atlético tomou 5 nãos. Foi tomando não de Jorge Jesus, tomou não desse, daquele. Tem um português lá que é o campeão, o Carvalhal. Né? Carvalhal. Carlos Carvalhal. Esse aí já foi... Já deu 4 nãos ao Atlético. Os caras, o Zap chega... Olha, Carvalhal. Ih, lá vem esses caras de novo. Esse até bloqueou. Já veio o código 31, esse Carvalhal. Ô, Simões, vamos falar sério, cara. É um momento muito delicado do Atlético. Muito delicado. E seja quem vier, já entra 38 na cabeça. Pressão gigante, ô Simões. Pois é, Thiago. Eu acho que esse é o ponto principal, né? A pressão. A pressão externa que reflete dentro, né? A gente precisa pensar que o Atlético tem todo um comando ali de SAF de dia a dia, que não é um comando experiente, né? A gente não vai dizer que Musa é experiente, que Brax é experiente, que Vitor é experiente. Não são pessoas experientes no futebol, né? Com essa, como se diz assim, a casca, né, Thiago? O cara que realmente tem aquela casca para poder ter a experiência de conviver com esses momentos e de sair disso aí com certa facilidade. A situação do Atlético eu vejo até mais preocupante, tá? Mais preocupante, porque a impressão que passa, né, é que o externo está refletindo dentro. Eu acho até que o que vem de dentro para fora precisa ser melhorado. O Atlético precisa baixar a expectativa dele. Tipo o quê? O Atlético é um time como o Cruzeiro, como o Grêmio, como o Internacional. E o torcedor do Atlético, ou ele comprou, ou ele imaginou que o Atlético é o Flamengo, ou que o Atlético é o Boca no auge do Boca do início do século. Mas isso foi vendido também, né? Mas aí também... Pela gestão do Atlético. Sim, por isso que eu tô dizendo, de dentro para fora. Mas o cara também, ele precisa ter o entendimento que não é assim que as coisas funcionam. Hoje, por exemplo, o Atlético tem um time pior que o do Cruzeiro, concorda comigo? É bem inferior. E o torcedor do Atlético não consegue aceitar isso. Por quê? Porque ele vem aí de 5 anos, 3 o Cruzeiro na Série B, o Atlético ganhando praticamente todos os clássicos, batendo o Cruzeiro no Mineirão, ganhando o título no Mineirão, essa coisa toda. E o Cruzeiro, 3 anos remando na Série B, entendeu? Depois de um período muito longo, se a gente pegar ali, a partir de 1990, a partir do final dos anos 80... até 2019, quando o Cruzeiro cai para a Série B, por mais que o Atlético tenha vencido Libertadores, Copa do Brasil, inclusive em cima do Cruzeiro, mas foram 2 anos que o Cruzeiro foi bicampeão brasileiro. Aí o Cruzeiro é bicampeão da Copa do Brasil. Então, quer dizer, é uma supremacia grande do Cruzeiro. Aí o Atlético vem aí de 5, 6 anos de hegemonia, tanto que é ex-campeão mineiro, de supremacia, só que isso está ameaçado. E aí ninguém está conseguindo conviver com isso. Então, se o Atlético não for pro divã e não aceitar a realidade, ele vai ficar dando murro em ponta de faca. E todo mundo tem que aceitar a realidade. Isso vale para a diretoria, para a torcida? Isso, para a diretoria, para a torcida, para os jogadores, porque a impressão que a gente tem de alguns jogadores do Atlético é que eles acham que eles estão jogando no Barcelona, né? A postura em campo precisa ser outra. Então, e o futebol, cara, o futebol nos estados com 2 clubes, ele vive de ciclos. É só você pegar as histórias, você vai ver que vive de ciclos, cara. E
o Cruzeiro se recuperou. Isso não pode ser motivo de crise para o Atlético, só que isso está virando objeto de pressão. O Atlético precisa saber conviver com o momento, tá? Ele teve a supremacia, isso foi evidente. É só você pegar a história do clássico recente, por mais que o Cruzeiro tenha vencido o último na Arena MRV, inclusive tenha vantagem na Arena MRV, mas se você pegar o universo de clássicos de 2020 para cá, você vai ver uma supremacia absoluta do Atlético, inclusive nos clássicos decisivos. Mas é uma situação que em 2025 não está acontecendo mais e é mais um objeto de pressão. Então é baixar a expectativa, tá? Colocar o Atlético no patamar que ele está, um grande clube do futebol brasileiro, mas não tem condição de concorrer com o Flamengo e com o Palmeiras do ponto de vista financeiro e técnico. Pode vencer? Pode. Pode ganhar? Pode. Eliminou o Flamengo há poucas semanas. Tá? Mas não é o Flamengo, não é o Palmeiras, é um clube como o Cruzeiro, como o Internacional, como o Grêmio, como o Botafogo, como o Fluminense, que vive altos e baixos, que vive ciclos, e quando está vivendo esse cenário de crise, precisa ter tranquilidade, precisa ter cabeça no lugar para que isso dure o menos possível. Só que o Atlético está transformando esse momento em que está vendo o rival, que era motivo de chacota, que era o BBB, que só jogava a Série B, viver um momento melhor. Então, quer dizer, precisa saber trabalhar isso internamente, precisa saber trabalhar isso externamente. É isso aí, pessoal. Não esqueçam de compartilhar o vídeo com os amigos, nem deixar aquele like para ajudar o canal. Peço aqui também, quem não é inscrito, que se inscreva no canal e ative as notificações, para toda vez que nós lançarmos um vídeo novo, vocês não ficar por fora de tudo que nós passamos aqui do Galo. Tamo junto, até a próxima. Valeu, pessoal!